Oi, pessoal. Bem-vindos ao nosso podcast, o podcast O Caminho, com o Dr. Silvio Paula Júnior, que a propósito sou eu, o host desse podcast. E hoje a gente tá com um episódio que eu tava bem ansioso pra gente fazer, porque eu tô com duas grandes amigas, são duas das melhores médicas que eu conheço. Então, vai ser uma honra a gente conversar, acho que eu vou aprender muita coisa aqui. A gente tá com a doutora Gabriela Prado, a doutora Rafaela Rossini, que eu vou chamar de Gabi e Rafa, porque são minhas amigas pessoais. E por isso, eu gostaria de enaltecer a presença de vocês aqui. Inicialmente, vou dizer um obrigado. E vamos conversar um pouquinho sobre alguns temas muito interessantes do ponto de vista de saúde, sobre a formação de vocês, e eu acho que vai ser enriquecedor para todo mundo que conseguir nos ouvir aqui. Muito obrigado pela presença de vocês, muito bem-vindas, e conta pra gente um pouquinho de quem são vocês. Me conta um pouquinho de você, Gabi, me conta um pouquinho de você, Rafa. Bom, vamos lá. Tudo bem, pessoal? Silvio, obrigada primeiro pelo convite, né? É uma honra estar aqui com você. Acho que vai ser um bate-papo muito bacana. Acho que a gente vai aprender bastante coisa aqui hoje. Bom, eu sou natural de Campinas, né? Sou aqui do interior de São Paulo. Sempre curti estudar sobre saúde, sempre foi uma coisa que me interessou muito. Meu pai é médico, então tenho médicos na família, até por isso acho que acabei escolhendo o caminho da medicina. Fiz faculdade na Unesp, em Botucatu, né? Morei lá por 7 anos. Fiz residência de clínica médica lá também. E depois fiquei um ano lá como preceptora dos residentes da clínica médica, né? No time de resposta rápida. Foi um ano muito bacana. Eu falei 6 anos, mas na verdade foram mais, né? São uns 9 anos lá. Então foi um bom tempo aí vivendo no interior. O tempo voa, né? O tempo voa. E aí, bom, prestei cardio, porque eu acho que foi uma área que sempre me interessou muito no sentido da gente conseguir lidar ao mesmo tempo com um paciente grave, né? O paciente crítico, então, aquele paciente que te desafia, que te coloca no limite. Mas a gente também consegue trabalhar muito com prevenção, com saúde, com a pessoa que é saudável e só quer viver melhor. Você trabalha os extremos na cardio, é bem legal, né? Exatamente, né? E, inclusive, falando nisso, até estava falando com meu marido esses dias, que ele fala que eu acho que eu tô curtindo tanto essa parte de esporte também, porque ele é um análogo do paciente crítico, né? Que é tudo os extremos, assim. Cada detalhezinho ali importa. Então, acabei indo para cardio por conta disso, fui pro Dante, né? Fiz 2 anos de cardio lá. E durante a minha formação no Dante, acabei me interessando muito pela área de arritmia, que também é uma área bem complexa, né? E acabei indo também para a área de eletrofisiologia invasiva, que, para quem não sabe muito sobre o assunto, é a parte que a gente faz o estudo invasivo das arritmias cardíacas. Então, a gente consegue fazer o estudo eletrofisiológico, a ablação, né, que é uma cauterização ali das arritmias. A área de marca-passo também, então faço implante. E aí foram mais 3 anos. Né? Foram mais 3 anos nessa sub. E finalmente terminei aí, depois de 7 anos de residência. Agora, pra descansar, você tá treinando pro Ironman, né? É isso. Porque a pessoa não pode ter um minuto de paz nessa vida. E você, Rafa, me conta de você. Bom, primeiro, agradecer muito, né, Silvio? O convite é uma honra. Você sabe tanto que eu te admiro, a gente é amigo pessoal, né? Então, Rafa, totalmente aberto mesmo. E tá aqui com a Gabi também é muito legal. Acho que nós três temos essa troca, né, interessante. Temos muitos assuntos de interesse em comum. E isso é legal. Bom, eu sou nascida aqui no ABC, mas criada em Minas, em Juiz de Fora, né? Onde eu fiz faculdade na Universidade Federal de Juiz de Fora, me formei Federal lá. do Litoral. Federal do Litoral, né? Inclusive, temos aí uma questão de intermédio mal resolvida. Brincadeiras, mas nosso contato já começou ali, né, Silvio? Meio que indireto, mas a gente já se conhecia dessas competições. Claro, então, isso traz um pouco do que vem da minha história, o que vai levar para a minha formação final, que é o esporte. Fez sempre parte da minha vida, né? Fui atleta, né, de competição nível estudantil durante a escola, durante a faculdade. Fiz clínica médica no Hospital Ipiranga, em São Paulo. Vim para São Paulo para fazer minha formação de residência, buscando realmente as oportunidades que São Paulo traz. Depois fiz Dante Pazzanese, com a companhia dos dois incríveis colegas aqui, né? Nós somos iguais. E na nossa formação do Dante, eu acho que a gente tem essa vantagem de ter cardiologia do esporte no currículo, né? Que é um diferencial entre as residências aí do Brasil. E no nosso ano, por sorte, ainda a gente pegou 2 vezes, né? Sim. R1 e R2, que foi bem a transição. Então, a gente teve esse contato mais próximo e acho que ali veio o meu interesse de unir realmente algo que eu sempre gostei, que é esporte, exercício físico, que antes era um hobby. E ali eu vi um momento de talvez aliar isso
a minha formação profissional mesmo, tanto em trabalhando como prevenção, que eu acho que a CADeSport dá muito isso pra gente, na prevenção primária, prevenção secundária de eventos cardíacos, quanto lidar com o atleta, né? Com o esportista de alta intensidade, que a gente sabe, cada vez mais que a gente estuda esses detalhes, como a Gabi falou, né? Talvez melhora 1% é importante, e isso pra gente é fascinante, né? Fui colega do Dr. Silvio, mais uma vez, uma grande honra, foi um ano de muito aprendizado, né, Silvão? Uma convivência boa. Angio-TC de coronários. Angio-TC de coronários, aprendemos a pedir muito, aprendemos a valorizar ainda mais esse exame, né? Depois disso, fiquei no serviço, né? Fiquei no Dante inicialmente como assistente do pronto-socorro, junto ali com a Gabi e com o Silvio. E hoje sou assistente da cardiologia do esporte no Dante Pazanese. Legal. Vocês duas trabalham no Dante Pazanese ainda depois da residência. E se a gente for parar para pensar, a gente tem talvez 60 residentes por ano, né? Ali. Sim. O que vocês acham que faz uma pessoa ficar no Dante? Sendo bem sincero, assim, quais são as características? Então, talvez, para a gente não fazer uma autoavaliação, o que vocês avaliam nos colegas que trabalham no Dante? Assim, por que esse cara é escolhido para ficar e não necessariamente outra pessoa? Vocês veem alguma característica meio que em comum para as pessoas que estão ali? Acho que o primeiro ponto eu vejo proatividade, né? Interesse, você tá literalmente afim de estar fazendo aquilo. E isso a gente avalia na residência, né? Nós que temos contato com os residentes hoje, a gente percebe o residente que está afim, o residente que está ali, vamos falar, empurrando com a barriga mesmo. Acho que esse é o primeiro ponto, até mais que conhecimento técnico. Acho que essa prontidão, esse interesse, eu acho que isso é o primeiro ponto, na minha opinião. Eu acho que sim. E ainda puxando esse fio, eu acho que uma coisa que faz toda a diferença é a pessoa que você percebe que está a fim de resolver problema, Isso. né? E não criar problema. Isso. Então, acho que o residente que se destaca, às vezes ele não é nem tecnicamente tão bom, ele nem vem da melhor residência, no melhor hospital, com 1000 cursos e um currículo super extenso. Eu acho que o cara que se destaca é aquele cara que está lá para resolver o problema e leia-se o problema do paciente. Então, ele quer estabilizar o paciente, ele quer resolver a vida dele, ele quer, né, resolver as burocracias. Então, é aquela pessoa que não tem BO, ela está lá para resolver problemas. Adiantar um exame, né? dar alta, fazer o leito Exato. girar e Isso. tudo. E né? não criar problemas. Que você Sim. vê que às vezes tem um residente que cria mais empecilhos, né? Cria dificuldades e tudo. Então, acho que outro ponto importante é relacionamento interpessoal. Tanto Exato. entre os colegas quanto equipe certeza. multi, né? O cara que se dá bem com enfermagem, com físio, que respeita. Isso é fundamental, porque a gente não trabalha sozinho. Então, se você não tiver uma pessoa que tem uma boa relação, ali também não vai funcionar. Né? E tanto que a gente tem um ambiente, eu acho, de clima a gente chama da equipe do pronto-socorro. Na CADeSport isso acontece da mesma forma. Mas é muito saudável, eu acho, o ambiente, né? A gente gosta de estar entre a gente, né? Eu acho Sim. que de todo mundo que trabalha lá, é todo mundo amigo, a gente troca ideia fácil, assim, né? você consegue contar com as pessoas, né? Então, é isso, assim, acho que é uma equipe muito entrosada mesmo, assim, acho que... É interessante quando você consegue isolar a capacidade técnica que a formação, que a residência te dá. O que te diferencia, possivelmente, então, são questões não necessariamente tão técnicas assim, né? Acho que são os chamados soft skills mesmo, né? Os hard skills a gente aprende com o tempo. E a gente vê que no Dante, como é um ambiente que te expõe a muitos pacientes graves e muitos casos desafiadores, os hard skills, a pessoa que se propõe ali a estudar, né, uma certa quantidade de horas ali, tem um mínimo de embasamento, né, técnico, ela desenrola bem, porque aquilo te dá né, conhecimento, experiência para sair muito bem, assim. Então, a curva da pessoa que está disposta a aprender lá no Dante, ela é exponencial, assim, né? Você vê uma pessoa entrando e outra pessoa saindo ali depois de 2 anos de residência. Uma ciência cardíaca perfil B, não tem como você não aprender a tocar, né? Com certeza. Nem se você não quiser, né? Assim, você tá fora e salteado. nesse ambiente ali de tudo. Muita gente me pergunta na internet, e eu acho que tem 2 formas de você responder essa pergunta de acordo se você está otimista ou não. Se vale a pena fazer cardiologia ainda. E, assim, a primeira crítica que eu tenho é que muitas vezes as pessoas me perguntam isso, elas estão às vezes no 3º ano da faculdade. Assim, você não deveria estar pensando sobre isso, ao meu ver. Mas, ok. Vocês acham que vale a pena fazer cardiologia ainda? Assim, obviamente, a gente... talvez a melhor ponto para avaliar uma carreira talvez seja no ponto que a gente está hoje, né? Que é onde está começando as coisas a fazer girar de fato, né? Que as coisas estão girando, que você está
conseguindo adquirir locais legais e tudo mais, tá trabalhando nos locais que talvez você sempre sonhou trabalhar, que o consultório anda, que as coisas giram e tudo. Então, comparativo talvez com alguns outros colegas que vocês têm, ou com a perspectiva, a expectativa que vocês tinham perante a profissão, vocês acham que vale a pena fazer cardiologia? Eu acho que vale, sim. Mas eu acho que, antes de tudo, a pessoa tem que identificar qual é o perfil dela, o que ela quer da vida, né? E, principalmente, o que ela gosta de uma subespecialidade, de uma especialidade, e o que ela não gosta. Eu acho que isso é o principal, assim. Então, eu acho muito difícil, hoje em dia, para uma pessoa que quer fazer cardiologia, por exemplo, não gostar minimamente, de dar um plantão. Ou de paciente grave. É claro que lá na frente você vai conseguir filtrar, escolher, talvez ficar só no consultório ou ficar só em exames, por exemplo, mas você vai precisar passar por isso, então você tem que tolerar. Você tem que tolerar dar plantão ruim, você tem que tolerar cuidar de paciente grave para chegar lá na frente e talvez escolher, né? Uma área, uma sub que talvez te encaixe melhor na sua vida. Mas eu acho que vale, que é uma área que só vai crescer. A gente sabe que doença cardiovascular é o que mais mata no mundo. Aí as neoplasias estão correndo atrás e chegando perto, mas ainda a gente está com as doenças cardiovasculares muito lá na frente. São doenças preveníveis, mas são doenças que não vão deixar de existir. E subdiagnosticadas e subtratadas ainda. É isso. Sim. Então, assim, trabalho não vai faltar, né? Acho que é bem isso. Acho que o principal é perfil, né? A pessoa tem que saber o que ela gosta, o que ela quer. E eu acho que o mais importante, o que ela não quer e o que ela não tolera. Exatamente o que a Gabi falou, né? Pessoa que não gosta de doente grave, lá na frente, na cardio, ela talvez não precise ver o doente grave. Mas durante a formação, ela vai ver muito doente grave. Então, se ela não tolerar ficar ali 24 horas no hospital, vai ser difícil. Hoje, acho que a gente está meio cansado, todo mundo pensa, nossa, vou diminuir a carga horária de plantão. Mas a gente viveu aquilo, a gente passou por aquilo e, de alguma maneira, a gente gostava daquilo, né? Sim. Mesmo quando a gente estava ali, era um plantão exaustivo no Dante, mas a gente estava ali, poxa, aprendendo, a gente vê o quanto a gente pode impactar na vida da pessoa. E eu acho que a cardio, ela tem uma gama de possibilidades no final da formação que é muito interessante, né? Então, aqui mesmo, a gente tem 3 pessoas com interesses semelhantes, mas que trabalham em coisas também diferentes, né? Então, assim, eu acabo me enveredando ali mais para a parte clínica, consultório, gosto mais desse contato de paciente, gosto da conversa. Gabi já tem a parte invasiva de procedimento, que é outra gama, quase que uma rotina muito diferente, exato. Né? Tem a parte pessoal que vai partir para fazer exame, então acaba te dando uma flexibilidade muito grande. E, claro, tem muito cardiologista? Tem. Hoje a gente, né, tem muitos lugares sem residência de cardio e, além do mais, de pós-graduações que estão surgindo. Hoje a formação, como formam-se muitos médicos, a especialização está vindo de maneiras até correndo atrás de atalhos, né, que a gente pensa pós-graduações e tudo mais. Algumas bem formadas, outras que a gente tem nos questionamentos. E acho que isso também é uma grande definição no seu profissional, né? Como você vai se formar especialista. Isso não tem como, isso vai impactar no profissional que você vai ser lá na frente. Tanto de conhecimento, tudo bem que conhecimento a gente também pode correr atrás sozinho, mas eu tenho certeza que, por exemplo, nós 3 estamos nos lugares que a gente está hoje pela formação que a gente tem. Sem né? dúvidas. Isso abre portas. Então, acho que um local de excelência de formação é fundamental. Acho que a formação talvez seria você ter 4 boas rodas para um carro, né? E depois, se você quiser trabalhar no luxo desse carro, aí são os outros 500, né? Mas não dá para ser um carro sem as 4 boas rodas, assim, para a gente fazer e esses atalhos são muito perigosos, né? Assim, porque às vezes a gente tem a impressão que você não precisa manejar um paciente que é grave e tudo, mas assim, o seu paciente que te passa no consultório, às vezes um check-up, ele daqui a 20 anos ele pode ser um infarto. Sim. Ele pode ter insuficiência cardíaca, uma fibrilação atrial. Ele pode ser um cara que você dá uma terapêutica não é validada para ele vai ter uma complicação, né? Então, esse saber tocar esses pacientes que a gente acaba tendo na formação acaba sendo importante. Então, eu acho que ter uma boa formação de residência é impecável, é totalmente importante. Vocês duas gostam muito de fazer esporte, né? E isso é bom. Obviamente, a gente tem uma identificação bem grande com isso. Vocês acham que isso muda do ponto de vista profissional para vocês disso, assim? Eu acho que faz toda a diferença. Eu acho que o esporte molda caráter, assim. Eu acho que, resumindo em uma frase é isso. Assim, ele te dá
ele te faz aprender a aguentar coisas que talvez você não aguentasse, né? Assim, em outras circunstâncias, assim. Então, o esporte te faz passar por dor, por sofrimento, por intervalos muito intensos que você acha que você não vai aguentar e que no final você aguenta e sai forte daquilo. Então, é a mesma coisa que você aguentar um plantão de 24 horas na porta do PS do Dante, assim, que é paulada do começo ao fim, é paciente, é paciente grave, é sala de emergência, é procedimento, é intubação, e dali a pouco você volta. Eu acho que é resiliência de você saber passar por tudo isso, né? E eu acho que eu falo muito do triatlon, assim, porque por ser um esporte super complexo, que envolve 3 modalidades diferentes, envolve transição, envolve um monte de equipamento, alimentação, suplementação, traz uma organização necessariamente muito grande, assim. Você precisa saber se organizar, né? Isso para a vida profissional também é fundamental. Você saber dividir seu tempo, você saber dar prioridade, né, para eventualmente uma coisa sobre outra, porque às vezes você não vai dar tempo de fazer tudo, isso é fato, assim. Então, você saber escolher, né? Assim como às vezes numa sala de emergência você tem 2 pacientes graves e instáveis ali. Você tá sozinho. Você tem que saber interpretar quem tá mais grave, quem que você vai dar atenção primeiro para depois ir O que pro você outro. precisa resolver em 5 minutos, o que dá pra você resolver em 30, Exato. né? Então, você administra melhor seu tempo. Acho que isso são alguns aspectos que fazem toda a diferença, assim, pensando na vida profissional, principalmente do médico, né? Com certeza, concordo tudo que a Gabi falou. Essa frase inicial foi muito boa. Vou usar. E eu vim do esporte coletivo, né? Diferente dos dois aqui, eu vim do handball. Joguei handball há mais de 10 anos. E eu acho que a formação de caráter, principalmente da criança em esporte coletivo, é, assim, algo que todo mundo deveria passar, experimentar, né? Aprender a perder, aprender a ganhar e aprender a trabalhar em equipe. Acho que isso já diz muito. Esses dias mesmo a gente estava conversando lá no setor da Casa de Esporte, falando sobre esporte em criança, né? Pensar se essa criança vai ser nadadora olímpica. A criança tem que experimentar tudo, né? Porque isso é formar ela, tanto habilidades físicas, mas habilidades emocionais, caráter. E eu acho que hoje, além de tudo que a Gabi falou, acho que o esporte envolve muito organização, planejamento e definição de prioridades. Isso é fundamental. Quem gosta disso, quem percebe o benefício disso, vai sempre tirar, mesmo que seja 30 minutos do seu dia para aquele momento com você mesmo, que dificilmente outra coisa vai conseguir te proporcionar o que o esporte te proporciona, né? Eu costumo dizer que o esporte é meu antidepressivo. Totalmente, assim. Já tive à beira de não... E a gente, médico, né? A gente tem um pouco de mania de se automedicar. Assim, não, amiga, você tá triste, vamos tomar... Só 99% das pessoas. Vamos tomar um antidepressivo, sua fase de vida tá ruim, terminou a residência, vida pessoal agitada. E eu resisti, sempre treinei, e nesse momento eu intensifiquei o treino. E foi incrível o quanto isso fez na minha saúde mental, assim. O quanto isso me ajudou a não precisar de antidepressivo e a superar. Isso da autoestima, isso da capacidade de disposição. A gente, né, não sei vocês, mas eu às vezes tô cansada, tenho plantão, eu falo, nossa, eu vou treinar, porque daí você vai melhor pro plantão, né? Então, isso tudo é fantástico. Você fica bem assim. mais relax, assim, né? Exato. Eu acho muito legal essa questão da autoestima, quando você fala que isso faz todo sentido. E às vezes a gente fala esporte, autoestima, a pessoa acha que você se sentir melhor que o seu próprio corpo, você emagrecer, você ganhar músculo. Cara, não é nada disso. Correr mais rápido. Exato. É exatamente isso, é correr mais rápido. Mas é o que você sente quando você consegue correr mais rápido. Aquela sensação de eu dou conta, eu consigo, sabe? Tipo, eu fiz, Eu né? sou capaz, exato. Tipo E, isso. sei lá, 3 meses atrás eu não conseguia fazer esse tiro e hoje eu consigo, sabe? Então é você se sentir capaz mesmo, né? Acho que isso muda tudo. Eu estava falando no podcast com o Luizinho, ele trouxe um dado bem interessante, que os pacientes, eles sentem muito maior tendência à adesão terapêutica quando eles sabem que o próprio médico deles Eu ia falar isso. acaba fazendo essa mesma coisa. E você trouxe um dado legal de falar sobre esporte em criança. O VO2 máximo avaliado em crianças se associa com maior capacidade laboral 30 a 40 anos depois. Então, o VO2 que tem aos 14 anos de idade se associa com o cara trabalhar mais tempo aos 40 e poucos. Legal. E com menor afastamento de trabalho. Assim. Isso é bem legal. O que é VO2? Me conta, o que vocês podem falar para mim sobre VO2 falando sobre isso? Que é a definição técnica ou a definição... A definição que uma pessoa poderia entender, assim.
Bom, vamos lá, vamos dar uma definição técnica. Basicamente, é a quantidade de oxigênio que o seu corpo consegue consumir, né? Tanto, o máximo seria no máximo esforço, né? Mas mesmo parado, nossa musculatura, nosso corpo consome oxigênio para trabalhar, se manter ativo, né? E o VO2 máximo seria, então, a máxima quantidade de oxigênio que o seu corpo consegue consumir durante o exercício, né? Então, isso é habitualmente avaliado pelo teste cardiopulmonar ou ergospirométrico, quando você chega no ápice do seu esforço e você consegue sustentar aquilo por um tempo. A gente vê uma curva ascendente, né? Conforme você vai aumentando o esforço, você vai aumentando o seu consumo de oxigênio, mas chega lá num determinado platô, que mesmo você aumentando mais o seu esforço, você não consegue consumir mais oxigênio. Então, tecnicamente, esse seria o seu VO2 máximo, né? Mas isso, o mais legal é que tem muitas implicações clínicas e sobre qualidade de vida, né? Então, é uma variável muito rica aí que a gente pode explorar. E tem importância clínica, Rafa, você acha? Total, no VO2? né? Você olha para os seus pacientes? Todo dia, o dia inteiro. Sim, claro, é baseado no que a Gabi falou de definição, né? Mas o VO2 talvez hoje seja o maior fator prognóstico que a gente vamos dizer assim, variável prognóstica palpável que a gente tem. E o legal é que eu acho legal que ele é um número. Então, um número ele é muito palpável, né? Então, você consegue ver, tô melhor, tô pior, esse cara tá bom, esse cara tá ruim, o quanto eu esperava que esse cara estivesse para a idade dele, o quanto ele está, o quanto ele não está. E a gente pensando em prognóstico, e quando eu falo prognóstico é longevidade, né? Anos de vida e, de maneira clara, associada à qualidade de vida, né? Então, isso a gente olha muito na cardiologia do esporte. Então, eu acho que tá o dado que a gente mais fica atento, a gente sabe o quanto isso pode trazer de informação pra gente. E não só falando de atleta, mas de pacientes, né? Doentes, ou que fazem atividade física ou não. E aí a gente vê esse ganho até, né? Quando a gente começa a falar em reabilitação, em exercício físico para melhora de qualidade de vida, de sintomas, a gente tem esse dado bem palpável, né? E legal que ele é um output de saúde, né? Tem algumas pessoas que falam. Porque, assim, quando você vai ver esses estudos de quanto de atividade física uma pessoa faz e tudo, 150 minutos de atividade moderada. É um questionário. Será que a pessoa faz isso mesmo? Ninguém sabe. Mas na hora que você fala uma pessoa tem um VO2 de 60, ela não ganhou isso de graça. Assim, ela foi e ela fez para ter 60. Sim. Então, você tem é claro que uma pessoa com 60 de VO2 claramente treinou muito. Sim. Isso é bem evidente. Sim. Então, eu acho que talvez é um dado riquíssimo para a gente utilizar. E é bem legal que o VO2, em todos os cenários, se associa com desfecho, né? Com Desde a certeza. insuficiência Exato. cardíaca, Isso. e não parece ter VO2 máximo que faz um platô de capacidade de sobrevida, né? Quanto maior, mais você vai viver Melhor. independente disso. Exato. Não bateu o valor máximo, Exato. assim. Sim. Exato. Tanto que é um cutoff para transplante, né? Para indicação de transplante cardíaco. Exato. Então, um VO2 baixo pode ser aí um critério para o cara precisar tocar de coração, assim, a ponto de, né, da gente chegar nisso, assim. Se você tiver 2 pacientes aqui, opinião de vocês, e não combinem a resposta. Tem o paciente A, que ele tem uma placa na CX de 50% e um VO2 de 55, 50 anos de idade. Ele é irmão gêmeo de um paciente B, que tem o VO2 de 25 e uma placa de 10% na mesma CX. Com quem você se preocuparia mais com sobrevida? Vocês dois. Segundo cara, Com sem dúvida, certeza. né? VO2 mais baixo, né? Com certeza. É isso. Esse é um dado interessantíssimo, né? Porque até gera uma reflexão. Provavelmente quem nos ouve, a maioria é profissional de saúde, esse dado ele é ignorado na semi-objetividade do teste ergométrico, né? Quase ninguém fala. Se você vai ver na maioria dos prontuários, esse é sequer citado. Sim. Só fala que não tem isquemia. Sim. Nenhum exame para ver isquemia, então, Exato. no final das contas. Ou só fala que não teve comportamento arrítmico, aí ok, eu não toquei. Mas não Vamos se cita. menosprezar a importância das arritmias. Mas isso acaba não sendo visto, né? Então, eu acho que é um dado bem legal Sim. e que está em alta, né? Eu acho Super. que hoje
talvez falar sobre o VO2 é uma demanda que o paciente chega para você no consultório. Doutor, qual é o meu VO2? Meu relógio falou que é tanto. Tive um paciente no pronto-socorro que ele comprou um Apple Watch, ele colocou o Apple Watch, aí deu assim, baixa capacidade física, VO2 baixo. Ele procurou o VO2 baixo no Google, aí estava escrito associação com maior mortalidade. Ele Aí foi pro parece pronto-socorro. pronto. Aí ele falou, eu tenho uma coisa Ok, que me só pra aumenta a minha deixar claro que mortalidade. isso não é uma urgência, mas é uma exato. coisa pra se preocupar de fato. Isso é assim, interessante, né? tipo assim, você deve se preocupar com isso. Sim. Isso é uma Exato. preocupação Sim, de sim. fato. Legal. Tem outro dado bem legal que tá um pouco em alta também, que é o tal do HRV. A Gabi tá até com um anelzinho. Conta pra gente disso hoje. O que é isso? O que é HRV? Não é o carro da Honda. O HRV é a Heart Rate Variability, né? Que é uma métrica que muita gente pensa que o HRV, na verdade, é a variação da frequência cardíaca. A variação da frequência cardíaca seria o quanto que sua frequência cardíaca varia em um dia. Então, no repouso está 48, no esforço está 150, então varia 102. Não é isso. O HRV é uma variabilidade da frequência cardíaca. Então, é o quanto de tempo varia entre um batimento e outro, né? Então, a gente fala, poxa, minha frequência cardíaca é de 60 batimentos por minuto. Tá, mas esses 60, eles não são exatamente regulares. Não é 1 segundo entre cada batida. Às vezes é 1 segundo e 10 milissegundos, às vezes é 958 milissegundos. Então, o quanto que isso varia de batimento a batimento é a variabilidade da frequência cardíaca. E o que a gente sabe já dessa variável? Quanto maior a variabilidade da frequência cardíaca, maior é o tônus vagal que a gente está exposto. E o que é tônus vagal? Seria o oposto do efeito do sistema nervoso simpático, né? Então, seria a capacidade de você se equilibrar, né, dentro de um determinado estímulo. Então, isso, na verdade, a variabilidade da frequência cardíaca é muito importante, a variação dentro de uma mesma pessoa. Então, não adianta muito eu comparar a minha métrica com a da Rafa ou com o do Silvio, né? O importante é a minha métrica comparada com ela mesma ao longo do tempo. Então, se ela varia muito, sei lá, varia aí 110 milissegundos ao longo de uma semana, e de repente ela começa a cair, essa variabilidade ela vai para 70, 50, 40, isso é um sinal de uma adaptação, né, do meu sistema nervoso autônomo. Então, alguma coisa está acontecendo ali. Pode ser um excesso de treino, então posso estar entrando em overtraining, posso ter aumentado a minha carga, eu posso estar, de repente, dormindo mal, me alimentando mal, ou posso estar prestes a pegar um resfriado, uma gripe, alguma coisa assim. Então, são sinais de que seu corpo não está se adaptando àquele estímulo, né? Então, é uma métrica muito interessante que a gente usa em atletas profissionais, amadores, para a gente tentar chegar nesse equilíbrio, né? E mesmo pra gente, que a gente é médico, trabalha muito, dá plantão e treina, então ele pode ajudar a gente a maneirar um pouco essa carga, né? Ajustar qual que vai ser o treino do Exato. dia, talvez, Então, né? se você vê que sua variabilidade está caindo muito, né? Tá ficando lá perto de 30, se antes era 120, talvez seja o momento de você tirar um pouco o pé, não fazer aquele treino de tiro, né? Evitar aquela carga muito excessiva. Isso pode te ajudar na recuperação e na adaptação dos estímulos mesmo, né? O padrão ouro seria pelo traçado eletrocardiográfico, né, olhando o complexo QRS, mas na prática a gente tem muito gadget hoje que consegue pressupor pelo pulso, Exato. né? A Que gente tem usa uma associação muito do pulso com coisa. O que a gente pode usar ali para variabilidade de frequência cardíaca hoje? O que a gente mais usa em ambiente de consultório, laboratório, para pacientes cardiopatas é o Holter, né? Então, já tem muito estudo com o Holter, mostrando que a variabilidade da frequência cardíaca no domínio do tempo, quando ela é muito baixa, ela está mais associada a eventos cardiovasculares, né? Então, acho que tudo meio que partiu daí. E aí, a partir disso, como os gadgets conseguem medir mais ou menos essa frequência cardíaca, estão cada vez mais precisos nesse sentido, eles conseguem avaliar bem certinho, assim, essa variabilidade e te dar essa métrica de uma forma wearable mesmo, né? Ali no point of care, tá na sua mão. Você consegue ver isso o tempo todo, sem precisar ir no laboratório, instalar um Holter e ficar com ele, né? Sim. Isso é interessante, esses preditores de fadiga, né, que a gente consegue ter. Vocês conseguem citar mais alguns preditores de fadiga que a gente pode ter tô treinando aqui, que pode falar, cara, talvez você tá cansando, talvez puxando mais pro lado de cardiologia do esporte, tudo, o que eu posso utilizar ali como, cara, você tá cansando, toma cuidado aqui. Ou exame laboratorial, ou sinal clínico, que vocês conseguem ver ali, isso vocês podem avaliar no paciente. Normalmente quem treina tem uma autopercepção muito boa, né? Então, normalmente a queda do rendimento que o paciente refere já é bem importante pra gente, né? O cara fala assim,
poxa, seja, né, eu corria o meu pace de 4,30, agora meu pace está de 4,50. É um pace bom? É, mas ele sabe que não é o pace dele, né? Isso é interessante. É bem legal você falar isso, Rafa, porque se você falar 4,50 de pace, pra qualquer pessoa que não tem esse hábito de lidar, o cara fala assim, cara, mas tá bom. Exato. Por que você tá reclamando? Tá bom, mas você subiu 20 segundos de pace. E é O que por que isso tá que eu usei acontecendo? valores desses. Eu não falei 6 para 6,5, Sim. entendeu? É exatamente isso, porque é esse tipo de pessoa que tem essa percepção. É igual eu falei, 4,50 é muito bom. Mas se ele sabe que ele é de 4,30... Mas pro cara que é bem né? treinado, 4,50 para 4,30 faz toda a diferença. Exato. Total, E ele né? percebe isso, né? Ele sente isso. Então, isso sempre é uma coisa que eu, né, tô atenta, eu oriento, né, os meninos a perguntarem em consulta. Como é que tá o treino? Eu não sou do Endurance, né? Sou do Resistido, mas percebo no meu treino, o dia que eu não durmo bem, o leg press não sobe como não sobe quando eu tô descansada. Agora, se eu vai gostar do que eu falo, se eu faço uma refeição boa no outro dia, chego lá com meu glicogênio alto, meu descanso bom, Aí o negócio e eu vai. subo 5 quilos de cada lado, tranquilamente. Se fosse o pãozinho matinal que você não come, A Rafa. gente, carbo é vida, sério. Pra quem tá ouvindo, a Rafa julga o meu pãozinho matinal da terça-feira, Não sempre. julgo. Julgo a falta de proteína. Tem algumas pessoas que gostam de dar frequência cardíaca de repouso matinal, mas é um protocolo muito chato, né? Que você tem que acordar e ficar na cama. E assim, você não vai acordar 1 minuto antes pra ficar na cama vendo a frequência cardíaca, temperatura e tudo. Mas Você tá com o wearable um te wearable ajuda disso, com né? isso, né? Que ele então vai te é contar mais uma isso, né? métrica que ele te dá. A minha, por exemplo, eu tava até comentando, né, com vocês antes da gente começar que as minhas métricas estão apitando, assim, eu tô aumentando o volume e tal pro Iron, e o negócio aqui tá gritando. E uma das coisas é a frequência cardíaca de repouso. A minha, né, habitualmente a minha faixa ali tá 41, 42, nesses últimos dias tá 51, 52, então é uma baita de uma diferença. Então, assim, já é um sinal de alerta. Mas você trouxe um dado bem legal que você aumentou o treino. Então, quando isso é um dado... se você veio disso num sinal de tá esperado, entre aspas, ótimo, né? Exato. Você fala assim, pô, não tava esperando isso. Alguma Que coisa tá acontecendo? errada, né? Você vai assim, pô, qual interruptor eu vou ter que mexer aqui pra ajustar, Você né? tá gerando estresse pra ter uma adaptação, né? Então, Então, aí tá... Então, o esperado é que daqui a alguns dias essa métrica, Exato. mesmo com esse volume mais alto, se equilibre e aí o jogo segue. Mas, por exemplo, uma coisa que a gente comentou também, né? Consumo de álcool. É um hábito que joga essas métricas pro buraco, assim, né? Então, a frequência de repouso sobe, o HRV cai. Outra coisa que o anel mede é o sono e os seus estágios, né? Ele é bem preciso nisso. Então, o sono REM, por exemplo, também a duração do sono REM, depois do consumo de álcool, despenca. E é aquele período do sono em que a gente tem a maior regeneração, né? De memória, recuperação muscular e tudo mais. E então, a pessoa pensa que apagou e dormiu super bem, né? Exato. Isso é um super de uma enganação, né? Do consumo de álcool. Ela rebaixou, assim. ela não Ele dormiu, dá uma né? sedada. É que é diferente, né? É isso. Isso é interessante. E quando vocês estão com um paciente no consultório, ambulatório, qualquer coisa, e fala assim, doutora, eu tô aqui, eu comecei a correr, comecei a gostar, esse ano passado eu corri a São Silvestre, achei a coisa mais legal do mundo, tô inscrito numa meia maratona esse ano, e eu vim para você me avaliar. Eu quero ver se tá tudo bem, um amigo meu passou mal correndo semana passada, tô preocupado. Como é que a gente pode avaliar esse paciente? O que a gente pode usar de dado ali no consultório, ou pedir de exame complementar ali, como é que eu posso fazer isso? Se isso tem nome, me conta um pouco disso. Isso tem nome, né? Avaliação pré-participação. Pelo nome, a gente acha que pré-participação seria só antes de começar a atividade física. Então, quer dizer que se eu já comecei, eu não preciso? Ou quer dizer que depois que eu fiz a primeira, eu não preciso mais? Não. Talvez esse nome a gente tem que adequar aí, né? Mas a avaliação pré-participação nada mais é do que uma avaliação médica sistematizada para avaliar a pessoa que vai fazer exercício físico, né? A gente tem hoje pautado basicamente em 3 diretrizes, né? Brasileira, americana e a europeia, que é a mais atual, que nos indica como a gente deve fazer essa avaliação. Basicamente, para todo mundo, anamnese, exame físico e um eletro, né? Indicação brasileira e Tem evidência europeia. de eletro, Rafa? Então, justamente isso. A americana não indica, né? Por quê? Money, honey. Exatamente. O que acontece? Da onde veio, né, o eletro para avaliação pré-participação? Principalmente estudo feito na Itália, né?
em que que foi avaliado a introdução do eletrocardiograma nessa avaliação pré-participação, redução de mortalidade em cerca de 90% nos atletas, tá? A gente acredita que isso se dê porque o estudo foi feito na região do Vêneto, onde a gente sabe que tem maior incidência de cardiomiopatia ritmogênica e que é uma doença identificável pelo eletro, e talvez isso já tenha triado bastante a gente afastado esses pacientes do exercício físico, o que reduziu morte súbita. Dado bastante interessante. No Brasil, a gente orienta, baseado principalmente nesses dados, já vem também da europeia. E por que a americana não orienta, né? Os americanos não têm medo da morte. Mas é porque lá vem realmente questão custo efetivo, né? Primeiro que o custo de um eletro lá é alto, né? Já me falaram cerca de 50, 90 dólares. Pensa quanto custa isso. Cada dia que passa é mais caro, né? Exato. Porque o dólar só pra sobe gente, aqui, né? então, fica pior. Nossa realidade. Além disso, Estados Unidos é um país que tem muito atleta juvenil, né? Eles estimulam, então, o esporte universitário, o esporte colegial. Então, eu imagino tanto de pessoas fazendo exercício físico de alta intensidade. E eu acho que a questão mais importante da custo-efetividade, que isso também envolve o Brasil, é o profissional qualificado para avaliar esse eletro, né? Tanto no sentido de afastar quem não deve ser afastado, quanto de permitir alguém que treine com alterações que não foram vistas e interpretadas de maneira correta, né? Então, basicamente, a questão do eletro é essa, né? Quando a gente vai falar de alta intensidade, que já seria uma meia maratona, se enquadra nisso, com certeza, um triatlon, né? Até uma corrida, uma São Silvestre eu já considero aí dependendo do que o cara corre, uma alta intensidade, né? A gente tem indicação também de um teste funcional. Por hora, a gente ainda usa o teste ergométrico inicialmente, mas assim, pra gente que estuda a cardiologia do esporte, a gente vê que o cardiopulmonar seria mais... Né? Se você tiver disponível Ergospiro, você pede uma Ergospiro. Eu peço. Você acha melhor? Principalmente para quem tá procurando performance, né? Porque a Ergospiro, além da gente ver afastar a doença para esse cara poder continuar treinando, a gente tem dados para pautar o treino e visar ganho de performance, né? O que a gente consegue ver rapidamente na Ergospiro ali? Então, a Ergospiro, a primeira coisa que a gente já comentou, VO2, né? Ela vai mostrar pra gente o VO2. Do VO2, a gente consegue... se a gente for explicar tudo, vou entrar numa parte muito metabólica ali, que talvez não seja tão interessante, mas basicamente a gente vai ter primeiro o limiar, que é onde a gente começa a ter hiperventilação para compensar a nossa produção de lactato e de CO2, né? E o segundo, limiar, que é onde a gente já passa por uma atividade muito intensa, que a gente não consegue mais tamponar esse excesso de H+, que está sendo produzido, e aí a gente vai entrar em acidose, né? É o limiar do dá mais não, velho, né? No segundo limiar. Exato. Isso aqui não dá mais não, velho. Eu cheguei no meu limite, né? E com esses dois limiares, a gente consegue planejar um treino. Então, normalmente, a gente vai falar aí do famoso treino de Z2, que é em torno ali do primeiro limiar, talvez um pouquinho antes. E a gente treinando próximo dessa frequência, o nosso objetivo é jogar os nossos limiares para a direita, né? Que a gente vai melhorando nossa capacidade cardiovascular. E usar o segundo limiar, a frequência mais alta ali, talvez nos estímulos de tiro, para a gente também ir ganhando e deslocando. Esse não dá mais não, vai dando um pouquinho pra mais. Pra você aguentar mais o sofrimento. Acho que vai dar, velho. Exato. Então, ali a gente consegue manejando o treino desse jeito. Claro que a gente vai estudando, a gente tem um bom entendimento nisso, mas para quem quer performance, é fundamental a gente ter um profissional de educação física ali, né? Sim. Junto, prescrevendo, usando esses dados para poder. E através disso dá para dar um relatório pro cara e falar, velho, tá aqui. Exato. Os treinos têm que ser o Z1 é isso aqui, o Z2 é isso aqui, Z3 é isso aqui, tanto em base de velocidade quanto em frequência cardíaca, né? Sim. Porque nem sempre uma variável vai estar tão Sim. disponível. Sim. Às vezes você tá treinando, sei lá, é diferente você treinar em São Paulo 6 horas da manhã no inverno e sair pra Fortaleza fazer um treino no meio-dia. Com certeza. Então, a frequência cardíaca muda, né? Então, você tem que também... Sim. Grau de hidratação, sono, tudo isso sim. acaba tendo variabilidade bem importante. Você pede eco, Rafa? Eco? Te pôs na fogueira agora. Eu também peço, sem dúvidas, tá? Me pôs na fogueira por quê? Porque a gente não tem nenhuma orientação específica, né? Nenhuma diretriz fala exatamente do eco para avaliação para participação. Não está lá indicado, eles ponderam, né? Claro, você encontrou um sopro no exame físico, acho que ninguém tem muita dúvida. Mas eu acho de bom tom. Eu, como cardiologista clínica, já peço um eco inicial para todo mundo. Ainda mais quem vai fazer um exercício de alta intensidade.
Tanto para você ver ali se não tem nada que a gente deixou passar, às vezes tem uma CIA, alguma coisa pequena que também não vai mudar na sua conduta, mas você está sabendo. E principalmente, comparativo. Se lá na frente acontecer alguma coisa, você tem o inicial sabendo como era, né? Então, comparar, né? pelo menos o inicial peço, e aí depois, conforme sintomas ou necessidade, né? O estudo que a diretriz cita, talvez valha a pena citar, eles identificaram algumas coisinhas, assim, nos pacientes, assim, tinha válvula aórtica bicúspide que eles viam, às vezes aumentou a taxa de diagnóstico hipertrófica, então, assim, como um exame muito pouco invasivo, eu acho que, assim, é uma obrigação, você tá montando um serviço, você tem que colocar para todo mundo. Não, mas se você tá com o seu paciente ali, talvez valha. Gabi, o que você consegue ver no eletro ali porque a gente talvez as pessoas podem pensar, cara, cardiologista sobrevaloriza eletro pra caramba, né? E o eletro, como é que tá? O que você consegue ver no eletro de um paciente ali? O eletro de 2 derivações, você consegue pegar informação bastante pra já falar, cara, esse cara eu tô preocupado com ele ou... Com certeza, a gente tem muita coisa, né? Então, assim, primeiro que a gente precisa lembrar que existem adaptações do treinamento que modificam tanto a estrutura do coração, consequentemente, alterações morfológicas no eletro. Então, a gente tem que ter o conhecimento disso para não afastar desnecessariamente atletas da sua atividade, né? Só um detalhe, não é infrequente, né? Todo dia, né? Receber coisas assim, encaminha ao cardiologista e afastar o paciente do exercício. Exato. Então, o treinamento, ele gera algumas adaptações, né? Então, por ter um tônus vagal um pouco mais aumentado, esses pacientes vão ter algumas alterações. Então, por exemplo, né? Começando ali pela condução AV. É muito frequente da gente ver bloqueio AV de primeiro grau nesses pacientes, né? Então, um PR maior que 200 milissegundos, que em geral é fisiológico, exceto se você tiver um prolongamento muito extremo, geralmente acima de 400, aí talvez você precise começar a pensar em investigar. Bloqueio AV de segundo grau tipo 1, né, Mobitz 1. Então, Todos temos. Não. Então, provavelmente, se você fizer um Holter, dormir com ele, você possivelmente vai flagrar. Eu tenho muito Venkeba, velho. Você faz uma muito pegadinha. Ou quando eu tô treinando bem, velho. Ele me mandou um eletro e falou, você liberaria 30 anos e tudo Pegadinha mais. demais, isso aí, botou na fogueira. E ela pediu um teste pra mim, ela não quis me liberar, Rafa. Não quis. Olha só. Mas Você não ela foi pediria? cautelosa, ela foi cautelosa. Atividade de alta intensidade, vale sempre a pena o teste. Mas assim, então essas alterações, pausas sinusais também podem ser frequentes, né? Distúrbios de condução, um distúrbio de condução pelo ramo direito com QRS geralmente menor que 140, aí também é uma adaptação esperada. Alterações da repolarização, você pode ter aí um padrão de repolarização precoce, né? Que também pode ser gerado aí pelo estímulo vagal. Então, são coisas que você pega num eletro, talvez para alguém que não está tão familiarizado assuste, mas para gente que já está um pouco habituado com isso, sabe que são alterações benignas, que são decorrentes de adaptações do treinamento, que você não necessariamente precisaria prosseguir investigação de cardiopatia estrutural nesses pacientes. E o que te assustaria, assim, se você, isso aqui, você viu no eletro e falou assim, ó, até se complementar a investigação, não vou te liberar. Assim, tem alguma coisa que no eletro você dá pra ver, não, tô preocupada? Com certeza. Então, começando do começo, né, em relação à condução AV, a gente tem uma pré-excitação ventricular, né, PR curto, onda delta, um QRS mais largo com alteração da repolarização, então, sugestivo de síndrome de Wolff-Parkinson-White, com certeza. Já vou direto pro meu viés aqui, mas é uma coisa que sempre necessita investigação adicional. Bloqueio de ramo esquerdo, né, distúrbios de condução inespecíficos, mas com QRS muito largo, geralmente acima de 140. Alterações de sobrecarga de ventrículo esquerdo que não sejam baseadas exclusivamente em voltagem, né, que isso pode ser considerado fisiológico, mas que você tem, por exemplo, associado uma sobrecarga atrial esquerda, um desvio do eixo, isso também já gera uma certa preocupação. Arritmias ventriculares, se você pega um eletro ali de 10 segundos, né, um eletro padrão de 12 derivações, que geralmente dura ali em torno de 10 segundos, se você vê 2 ectopias ventriculares ali também, principalmente com morfologias diferentes também, já acende uma luzinha vermelha aí para prosseguir a investigação, né? Enfim, são várias, né? Quer complementar, Rafa? Inversão de onda T, né? Isso. Sempre a gente ficar atento. Boa. Alguma coisa que sugira hipertrófica, né? Então, SVE com inversão de T, padrão de strain.
E também acho que é importante a gente ponderar alterações da cadmiopatia ritmogênica, né? Que eu falei, da Epsilon, que não é tão alteração de frequente, repolarização, nas derivações direitas, né? São E coisas que a hoje, gente talvez fica com o atento. uso muito de antidepressivo e tudo, a gente olhar bastante o QT Intervalo também, né? QT Com também. certeza. Que a gente deixa passar muito batido, Sim. né? Assim, QT é aquela coisa que você lembra de ficar vendo, aí 6 meses, talvez a Gabi nem tanto, mas assim, depois você fala, pô, eu esqueci de que existe QT. Hoje os eletros meio que calculam pra você, te dão uma coisa, mas assim, o QT é uma coisa assim, tem que ser um trabalho ativo na cabeça, que eu Tem que fico ser muito busca verdade. ativa, porque geralmente a gente só percebe quando ele é extremamente prolongado, que passa lá, está quase chegando no 1 do batimento seguinte, né? Sim. Mas tem que ficar atento, de fato. Sim. Vocês viram o padrão de Wolff ali. Eu estava até revisando o último posicionamento, eles viram o padrão de Wolff em atleta mesmo assintomático, na maioria dos casos, Estudo e estudo ablação. eletrofisiológico, É né? isso. Assim, não tem como você discutir isso, a não ser que você tenha uma via que está passando ali, que o custo-benefício de marca, você tem risco de marca passa e tudo. Mas isso você também só vai saber com o estudo invasivo, né? Então, no Você vai fim ter das que ir pro estudo contas, anyway, vai né? acabar indo pro estudo, né? Então, A teste gente não normal e holter normal não te tranquiliza, nesse Não caso. tranquiliza, até porque, assim, na prática, é muito difícil a gente conseguir bater o martelo com o momento em que a prestação desaparece no teste ou no holter, né? Porque, às vezes, é uma via sória lateral esquerda que a gente vê uma prestação muito discreta no holter ou no eletro, enfim. E quando a gente coloca o paciente na esteira, a gente sabe que tem um monte de interferência ali e tal. Então, às vezes, é difícil você saber exatamente se houve uma perda súbita da prestação, que seria um marcador aí de menor risco da via acessória. Se a perda é progressiva, você já não tem tanto essa validação para bater o martelo que a via de baixo risco. O que a gente diz de baixo risco é o quê? A capacidade dela conduzir numa velocidade muito alta, arritmias atriais, principalmente FA, para os ventrículos com uma frequência muito alta, levando a arritmia ventricular, principalmente FV, e morte súbita, né? Então, na prática, a avaliação não invasiva, claro, ela pode e deve ser feita, mas para atletas, como a gente está lidando ali, né, com uma zona que acaba que extrapola um pouco do fisiológico, acaba sendo mais seguro você estratificar invasivamente, porque daí é o padrão ouro, sei exatamente qual é o período refratário daquela via e se ela é capaz de conduzir para o ventrículo com uma frequência muito elevada ou não. E se ela for, está indicada a ablação, né? Exceto se for uma localização de que você possa ter um risco maior de complicação, que principalmente são as vias parecianas, médio-septais, porque elas correm muito próximas do sistema de condução. E aí você aplicar a radiofrequência ali, você acaba tendo um risco, é pequeno, mas existe, de você lesionar o próprio sistema de condução e levar a um bloqueio atrioventricular com necessidade de implante de marca-passo. A gente sabe que centros mais experientes, médicos mais experientes conseguem fazer o procedimento com segurança e a gente pode lançar a mão também de crioablação, por exemplo, que você conseguiria ali fazer um mapeamento com congelamento e talvez minimizar um pouco o risco de BAVT nesses casos, né? Mas a princípio estaria indicado para todo mundo que é atleta a estratificação invasiva. E aí, se for passível de ablacionar aquela via, você ablaciona e resolve o problema do paciente. Então, diferente necessariamente da população em geral, né? Por causa do risco desse paciente. Exato. Crioablação é de fácil acesso, de forma geral? Assim, infelizmente, não. Ainda não é disponível pelo SUS. É um procedimento caro que a gente acaba vendo mais no ambiente particular mesmo. Não é tão acessível. Esperamos que, eventualmente, isso seja incluído aí, né, pelo SUS, mas, a princípio, não. Se eu tiver um paciente que ele tem ali prestação, eu falei, cara, vai para o estudo fisiológico, quanto tempo depois, mais ou menos, é a tendência de liberar? Assim, pode voltar a treinar. Porque esse cara fala, doutor, pode... na hora que ele terminou, Primeira coisa que ele quer pode saber, voltar né? a treinar? É isso. Quanto tempo mais ou menos vocês tendem na prática? Lá a diretriz é 2 a 4 semanas ali, que eles falam. Quanto tempo vocês na prática acabam liberando? Pra fazer atividade leve, coisas do dia a dia, geralmente 1 semana, que é mais por conta da recuperação, da cicatrização ali do sítio de punção, que é femoral na maior parte das vezes, então para não ter nenhuma complicação local. Então, 1 semana a pessoa já consegue retomar ali coisas leves. Agora, para prática competitiva, o ideal é fazer uma avaliação mais completa depois de 1 mês mesmo, né? E aí vai depender de muitos fatores. Quer dizer, você teve sucesso na ablação daquela via. A gente sabe que às vezes você tem sucesso no procedimento, mas a via recorre depois de algum tempo. Então, é bom você reavaliar também de qualquer forma, mesmo que você tenha tido sucesso no intra, você reavaliar depois de um período para ver se não houve recorrência e manter o segmento a longo prazo, porque isso pode não voltar dali 30 dias, mas só daqui 6 meses, enfim. Então, é bom ter esse segmento, né? Mas se em 30 dias estiver tudo bem, tiver tido sucesso no procedimento, a tendência é liberar mesmo. Aí segue o jogo.
depois libera pra treinar pra tudo. Porque a taxa de sucesso é acima de 95%. Então, é uma coisa potencialmente curável mesmo, né? Você resolveu ali e acabou, foi embora. O famoso Wolf diagnosticado, Wolf Vou ser relacionado, é isso. E hoje a gente tá com um debate enorme, talvez seja um dos maiores debates na cardiologia do esporte, que é a hipertrófica, né? A gente tá num lado que a gente dá diagnóstico pra caramba, agora cada vez mais pessoas fazem eletro e eco, e talvez no passado a gente só via talvez aquele fenótipo mais grave, e a gente tá vendo, tem uma turma que tá indo bem, assim, que ou teima e continua treinando, ou conversou com o médico e liberou pra treinar e não deu tão errado. E Rafa, qual que é a sua opinião sobre miocárdio? Eu vou te pedir a sua opinião, porque eu acho que não é uma coisa que a gente tem evidência para falar nada hoje ainda. Se você tem um paciente com miocardiopatia hipertrófica, o que você avalia? Porque a gente falava antes, você não vai treinar. Hoje, o que você avalia para ver se talvez você pode deixar esse paciente treinar ali? É interessante você falar isso, né, Silvio? Antigamente, hipertrófica era praticamente amputado, né? Fica quieto, não faz nada que você pode morrer. Hoje, a gente já entende bem diferente disso, porque existem hipertróficas e hipertróficas, uma gama completamente diferente, né? Então, assim, primeira questão de avaliação. Primeira coisa, acho que sintoma, né? Sintoma do paciente, se ele tem palpitação, se ele já teve alguma síncope, se ele tem sintoma no esforço, tá? Segunda coisa importante ainda em avaliação clínica, história familiar de morte súbita, se ele tem alguma história desse tipo. E aí a gente vai olhar algumas coisas, uma série de avaliações aí. Primeiro, a gente sempre vai ter um eletro para ver se tem alteração, né? Que a gente já comentou alguma coisa sobre a alteração do eletro, então isso pode dar uma resposta para a gente. Interessante ter um holter desse paciente, ver se ele faz arritmia, se ele tem TV, NS, TV sustentada, se ele tem muita densidade de extrasístole. Ecocardiograma vai trazer informação para a gente, tanto da espessura desse ventrículo, né? Gradiente, muito importante, a gente vê se tem gradiente, se é uma hipertrófica obstrutiva, né, definida com gradiente de via de saída maior que 30, e a gente sabe que maior que 50 já é um aumento importante, gravidade, e quando a gente pensa na cardiologia do esporte, talvez seja interessante a gente avaliar esse gradiente no esforço, né, pra gente não basta só o paciente não ter gradiente no repouso. Então, um eco em ciclomaca, a gente lança a mão, é bastante interessante. Uma coisa que ainda é pouco disponível, mas que é legal, teste genético, para a gente ver qual é o tipo de mutação. Tem mutações de maior risco e de menor risco. E aí a gente vai para um exame que a gente tem de padrão ouro, que é a ressonância. Eu acho que além de confirmar o tamanho do VE, ele vai mostrar para a gente realce tardio, né? Na hipertrófica a gente tem um número mágico aí de 15%, que a gente considera como alto risco se tiver um realce tardio maior que 15%, que já pensaria fazer a gente limitar alguma coisa de exercício. E ainda, agora puxando um pouco aí para a Gabi, né? Na hipertrófica a gente tem uma calculadora da Sociedade Europeia, que a gente classifica, né? Risco de morte súbita, né? Se quiser falar, Gabi, fica à vontade. Tem mais propriedade. Aí falando um pouquinho da prevenção primária e secundária de morte súbita nesses pacientes, né? A secundária já é muito claro, o cara que teve evento arrítmico com PCR ou morte súbita abortada está indicado o CDI por profilaxia secundária. Na profilaxia primária já é um pouco mais controverso, né? A maior parte das indicações são 2A ou 2B. O que a gente tem de 2A é quando a gente coloca aí os dados do paciente nessa calculadora e ela dá pra gente um risco alto de morte súbita aí nos próximos anos, então a gente acaba indicando muitas vezes como profilaxia primária, né? E são basicamente os mesmos critérios que a Rafa já comentou, né? Então entra a espessura do septo, entra a presença de gradiente, TVNS no holter, presença de realce tardio na ressonância, sintomas de síncope, morte súbita na família, tamanho do átrio esquerdo entra também, né? E então, só tudo que eu esqueci de falar, que acho que ainda entra também na calculadora, não tenho certeza, teste ergométrico, né? A gente vê o comportamento no esforço, principalmente o comportamento hemodinâmico. Uma resposta hemodinâmica, né? Então, uma queda da pressão arterial no esforço. Ou também. Se não subir, né? Pelo menos 20. Um platô, né? Então, a gente pode avaliar isso. E agora, falando um pouco do CDI em atleta, é muito interessante que a gente já tem alguns estudos de um grupo de Yale avaliando pacientes, na verdade, atletas com CDI em diversas modalidades e avaliando o número de terapias e eventos arrítmicos graves e até óbito, né? E é uma coorte pequena ainda, mas
de fato, parece ser relativamente seguro em algumas populações aí a prática de atividade física, mesmo em pacientes que têm CDI. Mas aí já é uma conversa, assim, mais complexa, né? Mas é só para a gente ilustrar o quanto que a gente ainda tem que evoluir no estudo das cardiopatias arrítmicas e atividade física, né? Então... Esses estudos com CDI, na verdade, não mostraram um aumento de choque nem apropriado nem inapropriado, né? Nos atletas de alta intensidade. Mas ainda tem algumas, vamos dizer, alguns vieses. Muitos deles optaram por não fazer mais alta intensidade. Então, acho que isso ainda falta uma evidência muito robusta, que talvez o paciente pior nem foi fazer, né? Também. Que estava mais existe sintomático. essa O médico seleção. falou, por favor, não faça, vá, né? Exato. Foi o mais joinha, assim, né? Que acabou indo. Então, só voltando na hipertrófica, né, Silvia, acho que é legal a gente fazer isso. Hoje a gente já sabe que dá pra gente liberar, tá? Eu ainda tenho um pouco de particularidade no esporte competitivo. Acho que tem que estar muito redondo todos esses fatores, vamos dizer, em baixo risco pra gente liberar. A gente sabe que tem hoje atletas competitivos, né, fazendo isso. E tem algumas particularidades que eu acho legal a gente citar. Por exemplo, idade. O que foi visto maior mortalidade abaixo de 17 anos, normalmente, principalmente esportes de start-stop, né? Basquete é o principal, futebol com maior mortalidade. E assim, quando a gente vai pensar em idade, normalmente o hipertrófico com mais de 60 anos, ele tem a mesma mortalidade da população geral. Dificilmente ele vai morrer de uma arritmia causada pela hipertrófica, né? Ele já passou dessa fase, tipo né? isso, já foi. Ele sobreviveu da própria natureza, né? Então, talvez a gente fique um pouco mais tranquilo. Tanto é que é muito mais difícil indicar CDI nessa idade. Com certeza. Né? Tem um caso no Dante de uma paciente que foi atleta a vida inteira e descobriu em Yamaguchi aos 60 e tantos, não foi? Tem, e recentemente a gente descobriu um outro que a gente até publicou, que era um cara que tinha alteração no eletro. A gente tinha investigado tudo, eco, ressonância, tudo normal. Aí ele veio recentemente, ele tinha um eletro bem sugestivo de hipertrófica, na verdade. A gente rastreou, ressonância, nada. Treinando, e aí veio recentemente e a gente viu um septo de 13 no eco. A gente falou, vamos mandar para ressonância. Veio 15 e fechou hipertrófica. E a alteração do eletro precedeu, acho que 7 anos, a alteração estrutural. Então a doença é dinâmica, né? Então, Exatamente. já fiz eco, doutora. 5 anos atrás estava normal. Exato. Eu tenho uns 3 pacientes no consultório, assim, que eles tinham... Um foi atleta profissional de futsal a vida toda. Assim, tinha um eletro alterado, eco normal. Parou de jogar, aí fez um eco de hipertrófica aos 30 e poucos anos de idade. E esse nosso paciente, 61 anos. Então, assim, olha que momento ele abriu estruturalmente a doença. Mas esse é a seleção natural, né? Viveu aí e tudo mais. Mas o eletro precedeu muitos anos a alteração estrutural. Por isso que eu, né, como eu comentei no início da pré-participação, mas tem que ser, né, repetida e acompanhada. Talvez seriado ali para esses pacientes, né? E lembrar que o benefício do esforço, da atividade física também, você está prevenindo diabetes, hipertensão, hipercolesterolemia e tudo mais, que às vezes a gente não sabe qual ponto que o custo-benefício ainda é o certo. Então, não sabemos. Então, isso é uma decisão, o conceito de decisão compartilhada, né? Todo mundo dá as mãos e vamos definir todo mundo junto, que é médico, família, paciente, time, tudo. Compartilha a decisão. Muitas vezes levar para um grande serviço para tomar a decisão, né? A decisão compartilhada nesse cenário é bem interessante. Acho que talvez é um lugar que a gente tem que pensar nisso, pensando que se o paciente foi totalmente baixo risco, a gente expor o risco para ele e ele topar, a gente tem que estar alinhado ali, né? Mas acho que isso é importante. Talvez a gente tem que se atentar, a gente não limitar o paciente, seja hipertrófica ou qualquer outra doença, para ineleger ele para exercício físico, que o cara entende que ele não pode fazer nada, ele fica sentado, ele vira sedentário, ele fica obeso, não pode subir escada. E a gente sabe que existe uma sobreposição de doenças adquiridas, principalmente doença coronária, aterosclerose, com quem tem doença congênita, cardíaca, né, genética, enfim. Então a gente tem que também pensar na prevenção nesses casos. Então, por mais que a gente ache, por exemplo, como a gente está falando de hipertrófica, algum sinal de alto risco, claro, que não seja tão, né, ameaçador a vida, mas se ele tiver um septo, se tiver um gradiente, mas alguma coisa ele vai poder fazer. Resta a gente orientar para ele o quanto ele deve fazer. Que ponto que vai ser o ponto de segurança até graças a Deus, a maioria das vezes não são atletas profissionais, né? Então, assim, imagina, você pega um que está treinando para a Olimpíada agora, né? Deve ser uma decisão super difícil de ser tomada. Sim, a gente citou a miocardiopatia hipertrófica, que talvez seja doença em jovens, que está mais associada com talvez evolução desfavorável em atletas, mas
qual que é a principal causa de morte súbita em atleta? Por que um atleta morre na maioria das causas? Bom, a gente costuma dividir por idade, né? Então, a gente falou da hipertrófica. Provavelmente a hipertrófica seja a principal causa nos abaixo de 35 anos, né? E quando a gente fala de atleta master, acima de 35 anos, com certeza, doença coronariana. Então, já aos 35 anos, eu tenho que estar olhando para a DAC, Em breve, todos nós seremos atleta master. Já pensaram nisso? Então, na natação já é. Inclusive, amanhã eu vou competir master. Pois é. Eu sou 30 mais. A idade chegou. A vida é cruel. É interessante a gente pensar em DAC, principalmente nesse cara, porque você fala assim, cara, ele é atleta e 36 anos, o atleta principal causa de mortalidade é DAC. Eu tava vendo um dado, cerca nos Estados Unidos, 1/3 dos eventos coronarianos são em pessoas entre 30 e 55 anos. Assim, é jovem, né? Então, o que você orienta um paciente que fala assim, doutor, eu sou atleta, eu tenho um LDL de 200, mas eu sou atleta, doutor, eu não tenho mais nada, eu não quero tomar remédio. O que vocês sugeririam para um paciente desse? Está se alimentando bem, está fazendo tudo certinho, e tem 200 de LDL. Assim, o que vocês fariam? Nessa situação já é particularmente complexo, porque a gente sabe que a LDL acima de 190, hoje pelas diretrizes, já é considerado um paciente de alto risco, né? Então, quase tão alto risco quanto se ele já tivesse uma placa de 50% na coronária direita. Então, já é um cara que teria indicação de uso de estatina de alta potência sem ter qualquer outro achado, né? Só pelo valor do LDL. Mas se a gente estivesse falando, vamos supor, uma coisa que é bem frequente da gente ver. Eu mesma sou dislipidêmica, meu LDL sem nada é 170. E já tive discussões, né? Pô, vou tomar, não vou tomar? O que dá para melhorar? A gente sabe que a dieta impacta pouco, relativamente pouco, né? Em termos de redução de LDL. Atividade física nem se fala, porque mais que a gente já faz, às vezes já fica mais difícil, também o impacto seria pequeno. E isso não está escrito em nenhum lugar, não tem diretriz falando disso ainda em paciente de prevenção primária, né? Uso de estatina, assim, para prevenção primária de evento cardiovascular. Mas a gente sabe que é o tempo de exposição e o quanto você está exposto àquela variável, né? Então, se eu estou exposta a um LDL de 170 por 10 anos, poxa, será que no fim desses 10 anos isso aí já não vai se tornar um problema? E mais que isso, os estudos que a gente tem de risco cardiovascular, a gente está falando de um risco em 10 anos. Sim. Então, mas isso não contempla todo mundo. Então, se eu estou falando de um cara de 50 anos, tá, beleza, a gente está pensando no evento que ele vai ter com 60. Mas ele não vai viver só até 60, ele vai viver até 80. Então, a gente ainda não sabe o quanto que isso impacta lá na frente, né? Então, assim, respondendo por mim, isso não está escrito em lugar nenhum, mas a minha tendência é tratar, né? Então, esses pacientes que são deslipidêmicos em prevenção primária, que não tem evento, mas que já tem aí um estilo de vida saudável e tudo mais, que a gente não conseguiria melhorar tanto isso, já entrar com medicação, né? Você trataria também, Rafa? Com certeza, concordo com a Gabi. E a gente tem que pensar o seguinte, esporte não é imunidade, né? Não quer dizer que você pratica exercício físico que você está imune a ter doença aterosclerótica, imune a ter qualquer outro problema de saúde. Então, assim, a gente tenta prevenir, a gente consegue ter resultados bons com atividade física, com certeza. Mas eu costumo dizer, esse cara só não infartou ainda porque ele é atleta. Porque talvez com colesterol de 200, com LDL de 200, sedentário, a chance dele ter tido um evento já era muito maior. Ou seria ainda maior, né? Seria ainda maior, né? Então, acho que nesse cenário, sim, 200 de LDL já define um alto risco. Acho que tem uso da indicação da estatina, sim. E quando você pega, por exemplo, você tem ali, a gente tem alguns casinhos famosos, né? O Cacilhas infartou antes dos 40 anos de idade, estava magrinho, treinando bonitinho. Você tem o caso do Tim O'Donnell, que era triatleta americano, terceiro de Kona, infartou no meio da prova, estava vomitando, pensou que era gastroenterologite, terminou a prova, foi pro hospital, era uma Widowmaker que ele tinha. E aí, quando você vai olhar as análises observacionais de atleta, Rafa, você tem aterosclerose nessa turma? Assim, e é a placa mais segura, a placa dessa turma, ou não? Como é que é? Bom, vamos lá, assunto polêmico, né? Hoje você só tá levantando bola fácil, né? Bom... A bola procura o craque. Os estudos mostram, né, que atletas de endurance, de alta intensidade e alta carga de treino durante a vida têm um score de cálcio aumentado. Isso já é definido, né? Score de cálcio que a gente avalia lá na tomo de coração, nem precisa ser uma angio-TC, né? Ele não precisa de contraste para ser feito.
E aí sempre foi a questão. Então, quer dizer que o esporte aumenta o score de cálcio, será que isso vai aumentar evento? Aparentemente não tem maior desfecho de infarto, de mortalidade em atleta por conta desse score de cálcio. E muito se acredita que esse score de cálcio é aumentado justamente porque quando esse paciente tem placa, ela é mais estável e tem um score de cálcio maior, tá? Recentemente, a gente teve um estudo que bagunçou um pouco aí Tapa na cara, né? Exato, um estudo belga que confundia um pouco a gente, mas ainda temos algumas coisas a ponderar nesse estudo, né? O que o estudo mostrou? Que os atletas... Eu juro que eu não combinei com a Rafa essa pergunta, de coração. Ela Não sabe de mesmo. cabeça. Que os atletas de endurance, né, que eles foram avaliados, tinham maior score de cálcio, mais placa calcificada, mas, para nossa surpresa, mais placa mista e placa vulnerável. E aí a gente falou, e agora, né? A gente estava tranquilo, o score de cálcio está segurando, a placa está estável, beleza, vamos botar o cara para treinar. Talvez até o microtrauma aí de endotélio do exercício fez esse atapetamento, melhorou e aumentou o score de cálcio. Mas e agora? Como é que justifica isso? Embora também não teve mais evento, mas seriam placas mais vulneráveis, né? Que a gente preocupa mais, uma placa mista e uma placa não calcificada. De fato, isso foi mostrado no estudo, mas a gente tem que ponderar que foi um estudo, é o primeiro que veio mostrando isso. E eu acho que o maior fator aí de crítica desse estudo é em relação ao grupo controle, né? Quando eles estudaram os atletas, esse estudo, o grupo de atletas fazia uma alta carga de exercício, não vamos lembrar agora exatamente o número de horas, tá? Mas o grupo controle não eram de pessoas sedentárias. Pelo contrário, eles faziam mais exercício físico do que é orientado pela OMS para não ser considerado sedentário, e eles tinham, por acaso, um VO2 maior do que o predito da idade. Então, assim, eles não eram pacientes completamente sedentários, né? Então, talvez não seja justo a gente comparar alta carga de exercício com um grupo que faz exercício para prevenção de saúde. Sim. Então, o estudo não está falando para a gente uma comparação entre exercício e não exercício. Exatamente. Está falando de alto volume / intensidade contra exercício normal, talvez, ali. Exatamente. Se não me engano, eram 8 horas de bike triatlon e 6 horas de corridas semanais que eles consideravam. Se eu não me engano, eu tenho que dar um double check nisso. Mas é legal a gente ver isso, porque a gente fala, esse cara não é isento de ter doença cardiovascular, né? Ele não, exercício físico é bom pra caramba, é maravilhoso, mas não é aquela coisa, assim, pelo fato de você fazê-lo, você não deve avaliar, talvez, fatores de risco, né? Exato. E não é uma garantia que você está protegido, né? E eu acho que isso é um dos problemas hoje em dia, que as pessoas acham que estão protegidas Sim. e não procuram a avaliação para fazer a prevenção, né? Então, enquanto que alguém que já, às vezes, já é mais gordinho, tá hipertenso, né? Já sabe que não tá num caminho tão legal, o cara, às vezes, se preocupa mais, né? Enquanto que o atleta acha que tá de boa para ele, e nem sempre é bem assim. A gente costuma dizer que atleta acha que é super-herói, né? E tanto é que não é incomum, por exemplo, quando a gente pega atleta profissional e o cara aposenta, ele engorda horrores. Não sei se vocês viram recentemente esqueci o nome. O Rooney da Inglaterra. Sim. Ele tá enorme. Assim, então, por quê? Porque o cara continua comendo o que ele comia e não tem o treino que ele tinha e, né? Então, tudo tem acesso muda. a tudo que quer acessar, né? Exato. E tem a arritmia em esporte é uma coisa que a gente tem visto um pouco mais, né? Tem algumas arritmias, talvez, que pode ser até mais, assim, é uma contradição. Se você falar assim, o que você fala para o paciente não ter FA? Faz exercício físico. Mas existe alguma relação de FA com o atleta, Gabi? Parece que tem alguns estudos que correlacionam também esse volume maior com o aumento da incidência de FA, né? A princípio, é uma arritmia que é potencialmente benigna, né? Então, falando de tratamento, nos atletas isso muda um pouco, porque a gente já consideraria a ablação como primeira escolha, né? Então, como primeira linha de tratamento. Enquanto que, talvez, para não atletas, a gente pudesse lançar mão de medicação, né? Antiarrítmico, ver como eles se adaptam, mas os atletas a gente já poderia até, logo de cara, já fazer a ablação. Até porque são pessoas que toleram muito pouco antiarrítmicos, que na maior parte das vezes
diminui o inotropismo, né? Pensando em beta-bloqueador, diminui frequência cardíaca. Então, às vezes, o cara percebe uma queda de rendimento no esporte, então não tolera tão bem medicação. Já são bradicárdicos muitas vezes, né? Exato. Você vai dar um Celozoc na Já beira com um cara de difícil, 38 não e você não... É isso, né? Então, seria uma opção aí interessante. Mas a gente sabe, sim, que existe esse efeito curva em U ou curva em J, né? Para alguns eventos cardiovasculares. E aí, a fibrilação atrial estaria nesse contexto, né? Uma ablação gente... precoce é uma ideia boa para esse paciente com Cada com vez FA. mais a gente tem visto isso, né? Então, assim, na curva de evolução da FA, pensando em paroxística, persistente, persistente, longa duração e permanente, o quanto mais precoce você tende a ablacionar, melhores são os resultados, né? Então, numa FA paroxística, você tem uma taxa de sucesso aí de 80% ao fim de 10 anos, enquanto que numa persistente de longa, você já teria aí menos de 50%, talvez. Então, mais FA gera mais FA, né? Vai remodelando o átrio, tanto na parte mecânica quanto elétrica. Então, quanto mais precoce você intervir, maior chance de você ter sucesso no procedimento. E hoje a gente já nem fala nem tanto em cura de FA, que a gente sabe que é uma doença progressiva, assim como a hipertensão e tudo mais. Então, a princípio não seria algo curável, mas você conseguir diminuir o burden disso, você já teria benefício, né? Então, às vezes é isso, assim, você pensar em intervir precocemente para você expor aquele paciente menos FA e melhorar a qualidade de vida, e enfim. E a gente sabe que tem até outros estudos falando em cardiopatia, de benefícios até de mortalidade, mas aí é papo para outro momento. Mas, a princípio, para atleta seria interessante a gente pensar na ablação já logo como primeira escolha. Então você poupa a medicação e ao mesmo tempo, para esse cara, você consegue até dar um pouquinho de ganho de performance. Se ele entra FA, ele perde 20 a 30% de débito. Exato. Ele fica triste, piora a pace. Sintomático demais. Eu tive uma paciente que ela tinha um ataque atrial. Foi super legal, assim. A gente achou só no Holter fazendo o mesmo treino que ela tinha feito no ataque atrial. Ela nunca tinha feito de novo. E eu dei beta-bloqueador pra ela, na época subiu 40 segundos de pace. Ela me ligou e falou assim, olha, Acaba com a não pessoa. dá. Aí eu falei, ok, não dá mesmo. Concordo. Concordo plenamente. Hoje a gente tá numa época, semana passada eu tava viajando, impressionante, cada vez que eu viajo as lojas de suplementos se tornam maiores. Assim, antes era uma coisinha pequenininha e cada vez uma coisa maior. E suplemento é muito bom, acho que a gente usa as coisas que são boas, vocês devem usar alguma coisa. Eu uso meu whey, minha creatina lá, felizinho e tudo. Mas quando a gente fala sobre saúde cardiovascular, tem alguma coisa que fala, cara, essa suplementação aqui realmente vai me ajudar do ponto de vista cardiovascular? Vocês sabem de alguma coisa que muda? Eu Acho que pensando em benefícios cardiovasculares, até hoje a gente não tem evidência para isso. Coenzima Q10, vocês conhecem algum estudo? Acho que a resposta já entrega, né? Não dá, né? A nossa opinião sobre a COQ10. Até falo isso pra corroborar, porque eu sempre falo isso na internet. Não sou só eu, viu, gente? Todo mundo que é cardiologista, que a gente séria, não fica falando que essas coisas são maravilhosas ali, não. Entrando um pouco no pessoal, o que vocês usam de suplementação? Whey, creatina e betalanina. E você? Eu uso whey creatina e eu tenho... Eu acabo beirando aí o leigo, mas tem um pré-treino que eu uso quando é necessário. Que aí acaba tendo a betalanina, mas com certeza em subdose, né? Então não posso considerar que eu uso betalanina, não, mas regularmente whey creatina. Entendi. Vocês usam cafeína fora de café, alguma coisa? No meu pré-treino, só quando preciso. Geralmente, assim, no Endurance a gente usa muito carboidrato em pó, em gel, né? E acaba que muitos desses enfim, suplementos têm um pouco de cafeína. De fato, é uma coisa que ajuda na performance, né? Acho que é uma coisa já bem estudada e acho que todo mundo que usa concorda. Ajuda na vida, Sim. pelo amor de Deus. Eu não seria um ser Performance humano não sem só no cafeína. esporte, né? Na vida, não no tem trabalho. como, pelo amor de Deus. Eu acho que eu já tomei uns 7 Seu cafezinhos. double expresso da manhã, né, Silvio? Seu double expresso não pode faltar. Né? Debaixo do banho eu tomo café. Pra quem tem... Talvez eu tenha uma densidade extracístora que me incomoda um pouquinho e tudo. Quando que vocês falariam para um paciente, do ponto de vista de cardiologia, assim, cara, café para você, pouco, ou uso decaf? Vocês têm alguma situação que vocês evitariam, assim? O paciente fala, tô usando, mas qual situação que vocês pensariam em não dar, assim, na prática? Na prática, assim, estudo confirmando mesmo que a cafeína está associada a aumento de densidade de extrasístole, a gente não tem para bater o martelo. Então, acho que isso fica muito mais na área
do nosso achismo do dia a dia, né? E estudo grande não mostra alteração de desfecho, né? Não Também. mostra alteração em desfecho. Então, assim, com nenhuma arritmia, na verdade. O que eu faço na prática é pedir para o paciente observar, porque a gente sabe, cada um é um. Então, pode ser que alguém, eventualmente, e a gente sabe que a extrasístole tem uma série de mecanismos que ela pode ser originada, né? Então, ela pode ser por hiperautomatismo, por atividade deflagrada, pode ser por reentrada. E a cafeína, eventualmente, em um ou outro mecanismo, ela pode piorar se a gente for pensar pelo racional da coisa. Como a gente não vai saber, na maior parte das vezes, de cara, qual é o mecanismo daquela arritmia, se o cara perceber que a cafeína tá piorando os sintomas, né, que muitas vezes a pessoa sente, a palpitação, principalmente a pausa pós-estresse sistólica é muito marcada, a gente orienta, suspende um pouco e vê como você se sente. Se resolver, beleza, vamos segurar, né, um pouquinho a cafeína, a frequência, a dose, a quantidade. Se não tiver nenhuma correlação na experiência do paciente, aí não faria sentido suspender. Dá pra seguir o jogo. Dá pra seguir o jogo. Dá pra seguir o jogo tranquilamente. E alguma outra situação, Rafa, que você pensa em não utilizar café de forma geral? Pensando em cardiologia, tirando aquelas coisas de insônia e tudo, assim. A cafeína acho que é muito exatamente individual, né? Tanto é que a dose, quando a gente fala de suplemento, de 3 a 6, né, miligramas por quilo. E hoje tem estudos acima, mostrando talvez um benefício maior com mais do que 6. Mas talvez 9 ali seria um limite pra gente evitar desconforto gastrointestinal. Não virar no giraia, né? Tipo isso. E também não ter a famosa diarreia do corredor, né? Que a gente sabe que tem bastante relação. Mas assim, acho que não tem nada muito comprovado do que a gente possa evitar, né? Tipo, se eu tenho doença coronariana, você fala para o paciente não tomar café, assim... Dificilmente. Acho que é tudo bom senso, né? Eu tenho essa pergunta no consultório sempre. Café pode, doutor? Pode, assim, eu não vejo um problema. Claro que assim, acho que o bom senso é mandatório, né? Não adianta o cara tomar 8 expressos por dia e 5 latas de energético. Aí acho que vai ser demais, né? Mas assim, acho que é um muito bom senso, sensibilidade, percepção, mas desconheço algo que tenha de número de contraindicação, né? Eu também, só que eu sou enviesado porque eu sou viciado, né? Mas uma coisa que eu quero corroborar essa opinião de outras pessoas. Uma coisa que eu percebo muito na prática clínica é a associação do consumo excessivo de café com álcool. Isso tende a piorar muito o sintoma de arritmia. É difícil, a gente também não tem estudo, né, destrinchando aí essa associação, mas eu percebo que em quem consome muito café, se a pessoa vai lá e dá uma exagerada no álcool, a pessoa piora de sintoma. Agora, se é só o álcool, se é só a cafeína, se é um mix dos dois, é difícil de falar. Mas geralmente tem, não sei se é alguma potencialização aí do efeito, uma coisa que eu vejo café para levantar e álcool para relaxar no final do dia. Creatina, alguma coisa que vocês veem, vocês tomam, obviamente, então vocês não devem achar que faz mal. Alguma coisa de saúde cardiovascular deletéria ou positiva, que vocês já viram alguma coisa? Eu sou completamente fã da creatina, suspeita, brinco que podia botar para todo mundo. E brincadeiras à parte, porque também as pessoas acabam vendendo como tudo muito maravilhoso, e não é assim, mas ela tem um benefício, principalmente ali no exercício de alta intensidade e curta duração, mas a gente tem que lembrar, então, talvez para o atleta de endurance não seja interessante o uso. Não, né? A gente sabe que o metabolismo ali, ele vai estar sempre ocorrendo, né? A via aeróbica, a via da fosfocreatina quinase, a anaeróbica, eles vão acontecendo juntos. Então, em algum momento, você vai precisar de um sprint. E aí, você vai, né? Legal ter esse estoque, eu estava lendo um estudo ontem falando disso, né? Que do estudo da creatina no endurance tem um pouco menos evidência do que nos exercícios de força, né? Sim. Mas que parece ter algum benefício justamente nesse sprint final aí, né? Que usaria mais o metabolismo anaeróbico. Então, acaba que se a evidência é um pouquinho a favor, a gente já manda pra dentro. Até porque é o que a gente falou, né? Pra quem busca performance, 1% conta. Então, e assim, não precisa ser uma performance de atleta profissional. Mas, poxa, ser uma esportista de alta intensidade competitiva, você quer melhorar seu pace. Então, isso conta, né? E agora, respondendo a sua pergunta de segurança, Silvio, a creatina parece muito segura, né? Em questão de, principalmente o pessoal pergunta sobre doença renal, de piora de creatinina e tudo mais, não parece ter associação, né?
recentemente eu teve uma meta-análise que mostra que nem o uso da creatina nem aumenta a creatinina usada. Se a gente quando comparou vários estudos randomizados, não teve alteração no valor de creatinina, tá? Mas assim, várias vezes eu recebo colegas perguntando, nossa, eu peguei um paciente aqui com a creatina de 1,6, o cara é forte, toma creatina, o que você acha? Pode ser? Pode. Daí, às vezes, vale a pena até a cistatina C, né? Pra gente tirar a dúvida. Então, assim, os estudos mostram segurança, né? Queda de cabelo. Não tem relação. Não é pro creatina meu, viu, gente? Que o pessoal pergunta, né? Não tem relação. Renal não tem relação. É um suplemento muito seguro. Né? Então, eu acho que dos que a gente tem é um dos mais estudados. É o mais que estudado. já tá há mais tempo no mercado. Assim, É o mais que estudado. É super seguro. Agora estão tendo até alguns estudos até com saúde, questão Cognição, de memória, né? cognição. Tem se mostrado interessante, não é um milagre, mas principalmente idosos, né? Acima de 66 anos, aí tem um pouquinho mais de evidência. E se você... pessoa sempre tem a dúvida, cara, eu vou tomar whey, porque whey protein e creatina fica associação com ganho de massa muscular, né? Sim. E a pessoa fala, cara, eu não vou engordar com isso, creatina tem caloria, alguma coisa disso? Creatina aumenta o peso na balança, Uhum. ponto. Mas não é porque você engordou. Ela vai aumentar o edema intracelular, né? Pro estoque ali, ela vai ficar, então, aumenta a água intracelular. Então, isso não é engordar. Mas você vai subir na balança e pode ter aumento de peso, sim. Então, seu músculo vai ficar mais cheinho. Exatamente. Então, esteticamente, pode ter um pode até benefício ser se você legal. gostar. E a gente, às vezes, até pode usar isso como estratégia. Por exemplo, atleta de endurance que vai correr, a gente está fazendo a suplementação com creatina. Poxa, chegou mais perto da prova, talvez a gente Tira 2 semanas ele antes. perde ali uns 2 2 quilos, isso melhora para ele no rendimento, né? Sim. No Endurance é bem interessante que tem, não sei se vocês já viram a teoria também do fato de você ter mais água dentro do músculo. Sempre que a gente vê pessoas mais cheinhas no Endurance, todo mundo lembra do Blomfelt na hora, né? Que é o triatleta norueguês. E que talvez isso diminuísse a perda de água pelo seu controle de temperatura mais adequado. E talvez teria uma teoria porque a creatinina não vai subir necessariamente em todos os pacientes, porque eles estão mais hidratados no final da conta. Só que eu vejo da mesma forma com vocês. Muita gente tem dúvida, às vezes, disso e tudo. Talvez na prática, uma coisa segura um pouquinho o início da creatina, aquele paciente vai começar a umbrar e tudo. Aí só pra você ver se não iega, você vê se não vai subir a creatina, fica num fator confundidor. Só pra não dar dúvida, às vezes você acaba tirando uma coisa que é potencialmente benéfica pro paciente. Eu acho que aproveitando o gancho, o suplemento é como medicação, né? Tem que ser prescrito e orientado por um profissional. Então, tá não cheio tomar de da gente rua, né? que sai tomando, não sabe nem a dose, não sabe o benefício daquilo. Então, só lembrar que é isso. Tanto suplementos cientificamente comprovados quanto os clandestinos. A maior fonte de prescrição é o colega da academia, né? É isso. E hoje a gente está vivendo uma epidemia de esteroide. Tanto para homem quanto para mulher. Tem estudo falando ali 5, 10, até 20% da população jovem masculina, dependente do setor da cidade que você está. Falar de avaliação pré-participação hoje, provavelmente a gente tem que abordar esse tema de forma geral. O paciente pergunta, cara, quanto que é minha testo e tudo. Vocês têm visto problema por causa disso? Vocês acham que é super notificado, que fazem muito AUE com isso? Ou que é talvez subnotificado? Qual que é a impressão de vocês com isso? Eu acho que é subnotificado. A minha impressão é que a gente vê muito mais do que a gente fala sobre. Porque o paciente está lá no ambiente de UTI, não é um paciente que está aí postando no Instagram, né? Então, os bastidores aí, pouca gente vê e pouca gente fala. Mas o fato acho que vocês também podem falar por vocês, mas já vi AVC, já vi infarto, já vi fibrilação atrial, já vi taquicardia atrial, já vi TEP, enfim, em pessoas que não tinham absolutamente nenhum outro fator de risco que não o uso de esteroide anabolizante. Exato. Então, é difícil a gente dizer que não foi por causa disso, né? Até porque a gente já tem muitos estudos comprovando o aumento do risco de eventos cardiovasculares com o uso dessas substâncias por uma série de mecanismos, né? Desde da piora do perfil lipídico, uma queda brutal do HDL. Então, acho que foram os menores HDLs que eu já vi na minha vida. Sim. Foram de usuários de Impressionante esteroide. tanto que despenca o HDL, né? 8. Eu uma tenho coisa de assim, 8 também. surreal. O aumento do LDL,
o aumento do hematócrito, né? Então, tudo isso, assim, é um prato cheio para o cara ter um evento. Tem diversos mecanismos possíveis ao mesmo tempo, parece, Exato. né? Aquele que acaba fazendo a pessoa. Sinergismo, né? E chama muito a atenção. E se utiliza tanto no profissional que o cara acha que tá low dose, assim, né? Assim, os caras usam tanto esteroide, tipo, 5 gramas, 2 gramas e meio por semana. Você fala assim, meu Deus. Aí o cara tá tomando 800 miligramas por semana, acho que ele é low dose, Que é assim. pouquinho. Que ele tá de tá boa. utilizando. Essa da FA, eu tenho alguns pacientes com FA que nada me tirou da cabeça, que é por isso também. Assim, se a gente for ver a literatura, não tem nada de que chama tanta atenção. Eu acho que a gente ainda vai ter. Mas estudo. aquele Traverse, né, que fez o que eles Teve mais usam FA. para mostrar a segurança, que foi, em teoria, reposição para quem tinha queixa de hipogonadismo e obedecendo o limite, né? Não era supradose. Aumentou a Mais FA. taxa de FA, né? E de pior a função renal. E fratura, né? Na turma. Que contradiz, talvez, um dos potenciais benefícios disso pela saúde óssea, né? E esse paciente, algum cuidado especial que vocês teriam na avaliação para a participação deles? Assim, sei lá, se você fosse montar hoje o serviço Rafaela Rossini ou Gabriela Prado de avaliação para participação, o que vocês colocariam para esse paciente ali no laboratório deles inicial ou no exame ou na coisa? O que vocês gostariam de pensar? Pensando mais no lado cardiovascular, tirando essa parte hormonal, obviamente. Assim. Acho que esses pacientes, assim, a avaliação vai ter que ser bem completa, né? Bem próxima. Acho que é um cara para a gente ver mais de perto. Lembrar também só pontuar que às vezes eles usam, além dos derivados de testosterona, de HT, mas eles colocam hormônio tiroidiano. Então, assim, é muita coisa junta e muita coisa que pode dar errado. Diurético. Né? Diurético, exato. Insulina, GH. Sem fim. Acho que a avaliação pré-participação ali é interessante, acho que perfil lipídico indiscutível, a gente acabou de discutir, acho que um dos maiores efeitos que me assusta é a queda do HDL, o quanto abaixa, acho que isso é fundamental. Talvez sejam pacientes para a gente considerar lipoproteína, ApoA, ApoB também, para a gente ver como que tá esse cenário aí lipogênico da coisa. Opinião, né? Aqui, não tem evidência nenhuma, por isso. Se vocês virem, nenhuma, assim, tem um paciente com HDL de 10, usuário de esteroide, 110 de LDL. Vocês darem estatina para ele? Você daria? Sim. Eu acho que sim. Eu acho que a questão é você investigar o risco. Se você, dado que se eu não tenho o cara escudo, vai eu tiro a usar, espada. Embora a gente faça a nossa parte de orientar e reforçar e tudo mais, a gente sabe que às vezes o cara vai continuar usando e a tendência é você tentar minimizar o risco. Exato. O que a gente tem é a estatina. Eu acho que o importante nessa abordagem, que vou fugindo um pouco só desse tema, é o não julgamento. Acolher. Exato. Você ter empatia, você acolher, você não chegar ali julgando, porque com isso você afasta ele. Então, é melhor você estar junto dele e tentar exatamente botar o escudo ali do que você pode colocar, do que você olhar e falar, você tem que parar com isso. Você vai morrer desse jeito e largar o cara. Nesses caras, eu acho muito interessante também a angiotensina. Acho que a angiotensina de coronária é bem legal. Mais precoce do que um paciente em geral. Assim. Sim. Eu peço. Por exemplo, esse perfil, um HDL de 10, com um LDL ali 120, 130, eu peço. Eu acho bom. Interessante que vem muita placa, né? Muito. E normalmente muito cedo, né? Você consegue convencer ele mais quando você tem isso mostrando. Você tem uma coisa um palpável, reforço. né? Eu acho isso interessante. Acho que o teste ergométrico também é super necessário, porque são pessoas que geralmente estão envolvidas na prática de atividade física, principalmente musculação, enfim. E que acaba que é aquele ambiente, né, potencialmente desencadeador de eventos. Então, alguma segurança ali, pelo menos, você consegue ter em termos de intensidade de esforço e tudo mais. E acho que também o eco aí, e pensando talvez no strain também é legal, né? Pra fazer gente muito IC, né? Impressionante o tanto de IC que tem. E tentar pegar alguma coisa antes, né? Sem, quem sabe. Porque o que eu percebo é que normalmente quando a gente tem alterações em exames documentados, a gente ganha mais força para convencer ele de que aquilo não está sendo tão legal. Então, se você vê uma placa na angiotensina, ou se você tem um eco com strain alterado, explica para ele o que pode ser aquilo e provavelmente a causa daquilo e o que vai acontecer se ele continuar, o risco, né, talvez ele se motive mais a mudar.
né? Isso vira uma talvez a sua força de argumentação é muito mais alta do que só a sua opinião, né? Eu vejo dessa mesma forma. Eu sempre gosto. Porque as pessoas acham que a gente não quer, porque a gente não quer. Uhum. Eu brinco que eu sou a pessoa que mais tem vontade de tomar esteroide, mas eu sei o que acontece, então eu não tomo. Eu também brinco com o colateral de cabelo já tem. Então, cara, se fosse bom, eu tava tomando há muito tempo. Porque assim, e o problema cardiovascular de complicação, eu sou cardiologista, pô, eu já consigo ver isso ao mesmo tempo. É que eu acho que a frase maior de esteroide é: não há segurança. Né? Você não pode falar, eu vou tomar um mês e não vai dar nada, eu vou tomar o resto da vida. O Schwarzenegger tá vivo. Você vai se basear nisso? É difícil, né? Mas a gente consegue mostrar vários outros casos que deram problema. que deram também, muito né? Exatamente. Não há segurança. Winston Churchill fumava e bebia, eu vou ver até os 96, né? Assim, não quer dizer 95, alguma coisa assim. A gente não baseia estudo com... baseado em exemplos, né? De um exemplo. Porque as pessoas adoram assim, falar isso, né? O Schwarzenegger tá vivo. Ele foi um selecionado pelo mundo, né? A gente tá chegando no nosso finalzinho, e sempre eu gosto de deixar no finalzinho alguma forma de... o que vocês diriam se você tivesse um paciente que você não conhece? Falasse, cara, eu quero dar uma dica para alguém que é um paciente. E qual dica vocês dariam para um aluno de medicina? Vocês duas, o que vocês falariam para cada um? É difícil isso, mas eu quero que seja espontâneo. Assim, a primeira coisa que veio na cabeça. Cara, para um paciente eu falaria, se exercite. Se exercite porque é a coisa mais acessível que a gente tem, que traz mais benefício, assim. Então, tem benefício em termos de saúde cardiovascular, em qualidade de vida, redução de doenças psiquiátricas, controle de ansiedade, depressão, enfim. A polipílula, né, que a gente brinca. Então, assim, se exercite. E o resto a gente corre atrás, né? Para um aluno de medicina, eu acho que aprenda com os seus pacientes. O que mais vai te ensinar não é o seu professor, o seu preceptor, não é o paciente, né? Então, esteja de olho, esteja do lado dele e estude o que ele tem. Então, se baseie em estudar seus pacientes. Acho que é o principal, assim. O resto também você corre atrás. Se tiver muito volume, se você vê muito paciente estudar o que eles têm, você vai sair muito bem da faculdade. É isso. E você tem que centrar no paciente a sua prática, o seu cuidado, o seu estudo, porque aquilo é o seu objetivo final, né? Então, eu não acho legal aquela pessoa que sabe as diretrizes, os livros de cor e salteado e chega lá à beira-leito, não olha no olho do paciente, não sabe o nome dele, entendeu? Sim. Então, acho que antes de tudo veja e saiba quem é seu paciente e cuide dele, né? O que você fizer, o que você estudar é para ele. Medicina inicialmente uma relação humana, né? Assim, depois é o resto. O resto veio depois, né? E você, Rafa, o que você diria pra gente? Bom, pro paciente, acho que eu vou ficar bem na mesma linha da Gabi. Pratique exercício físico. Nada a gente conseguiu mostrar que seja tão bom quanto. Eu pensei que você ia falar nada, pedala e corre. É bom também. Ainda não. Pode escolher o que você quiser. Isso é importante também. Sempre vai ter uma atividade física que você goste. As pessoas falam, eu não gosto de nada. Não é possível que você tenha tudo. Todo mundo, quando era criança, brincou de alguma coisa, né? Exatamente. É isso, às vezes pedalou, às vezes jogava uma bola. Eu amava jogar handball. Hoje eu não consigo jogar mais handball, mas a gente se adapta e a gente acha outra coisa que seja legal, né? E isso vai com certeza garantir qualidade de vida e uma maior expectativa de vida. E tenha um médico para chamar de seu. Acho que isso é legal também. Boa. Você ter alguém perto, alguém que você tire as dúvidas, alguém que te olhe, que te conheça e que te acompanhe. Não passa cada ano com um médico, né? Eu acho que isso é legal, assim. E pro aluno de medicina, eu acho que aproveite o momento. Calma, não fica pensando em ir na residência, depois da residência, ir à prova, e o que... Foque em aprender o que você está estudando e tente ter a melhor informação que você pode ter nesse momento. Porque depois as coisas se desenrolam e tudo começa a fazer muito sentido, assim. É uma época tão boa, né? Assim, nossa, não volta mais. É bom demais. Nossa, quando chega o primeiro boleto em casa de depois da coisa, você fala assim, agora eu virei adulto, né? E aproveite tudo da faculdade. O carimbo é bom, mas vem com peso, né? E assim, aproveitar evento esportivo, amigos. Depois a vida começa a te cobrar, ser Tem que ir no solitário. intermédio, Rafa? Eu fui em 8, né, Silvio? Eu também fui. Então, eu também. Difícil. Não era intermédio de Minas, era intermédio de São Paulo. Então é difícil discutir. Com certeza tem que ir no intermédio. E no intermédio não mudou
o sucesso da formação e profissional, né? Que bom, que bom, que bom. Gente, muito obrigado pela presença de vocês. Tive uma aula aqui hoje, inclusive, na real, se algum residente de cardiologia quisesse ler sobre cardiologia do esporte, estaria bastante coisa legal aqui. Sem brincadeira, é uma coisa pra, se eu tiver dúvida, eu vou revisar o que vocês falaram pra mim hoje. Muito obrigado pela presença de vocês, vocês são muito gentis e extremamente competentes, mas isso é chovendo molhado. E eu agradeço pra todo mundo que estava ouvindo a gente aqui. Espero que vocês se sintam estimulados a fazer exercício físico, a se cuidarem. Para quem gostar de informações sobre saúde, principalmente profissionais de saúde, a gente tem nossa comunidade cientificamente saudável, que é apoiadora do podcast, e a gente quer cada vez trazer mais informações e mais dados sobre saúde para quem gosta desse tema. Muito obrigado pela presença de todos, espero que vocês tenham gostado. Obrigada. Muito sucesso. Obrigada, Um prazer, Silvia. Silvia. Foi um prazer. Até mais.